A diretoria também é alvo de críticas. E em ano de eleição, as cobranças mexem ainda mais com os ânimos. A atual administração tenta emplacar Rodrigo Dunche como sucessor de Landim. O torcedor não aceita que um elenco milionário tenha fracassado. E os 2 próximos jogos do Flamengo serão no Maracanã, diante da torcida. Domingo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Na competição, está em 4º lugar. No meio da semana, enfrenta o Corinthians pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Pois é, e de acordo também com a apuração do Pedro Ivo e do Pedro Henrique Torre, é que a situação do Tite vai ser avaliada a cada partida. Já começa, então, na próxima contra o Atlético Paranaense. André Kfouri, no final do ano a gente já imagina que isso não vai seguir, que o Tite não vai seguir mais no Flamengo. Mas você acredita que ele chega até a partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil? É impossível dizer, Marcela. As discussões estão acontecendo, a demissão do Tite está sobre a mesa das pessoas que tomam decisões na diretoria do Flamengo. Existe o contexto político que a Roberta mencionou no material que a gente acabou de mostrar. E isso é muito interessante do ponto de vista estratégico do grupo que comanda o Flamengo, porque manter o Tite pode ter uma repercussão negativa no processo eleitoral. Mandar o Tite embora pode ser uma demonstração que faça com que essa chapa, a chapa que pretende levar o Dunche à sucessão do Landim, fique mais forte, ou pelo menos tenha mais chances de vencer. Ao que tudo indica, a coisa está muito equilibrada nos bastidores políticos do Flamengo e o futebol sempre é utilizado como plataforma para esses projetos. E, para mim, esse é um dos grandes problemas, né? O Flamengo vem há alguns anos já, desde que o Jorge Jesus saiu, contratando o técnico que ele considera ser o melhor. E esse técnico, meses depois, sai muito pior do que ele entrou. Então, é uma fábrica de degradação de treinadores. É o que está acontecendo agora com o Tite, que foi contratado por essa diretoria, que sabia que o futebol que caracteriza a sua carreira é diferente do futebol que os 2 Maracanãs gostam de assistir. Quais são os 2 Maracanãs? O real, o estádio Mário Filho, e o virtual, as redes, porque isso também entra no processo de fritura de um treinador. Isso faz com que dirigentes que gostam de terceirizar as suas decisões também sejam muito influenciados. E a gente pode declarar, depois da eliminação na Copa do Brasil, Marcela, amigos e amigas, que o Tite entrou no portal de transferências. É verdade, o portal de transferência que a gente sempre fala, aquele que você entra para trás, você não volta, né, André? Volta. A partir de agora é só ir para frente e a gente vai saber. Parece realmente questão de tempo. Mas ontem a gente conversava também, André, que isso não vai ser um erro da diretoria, ou seria um erro da diretoria o momento? Porque é claro que a gente sabe que o Tite não está fazendo um bom trabalho com o Flamengo, então é aquela coisa, não é uma injustiça que ele tenha o trabalho interrompido. Mas pensando neste momento, em semifinal de Copa do Brasil, seria uma loucura? Não acho que seria uma loucura. O trabalho realmente não é bom. O Flamengo joga um futebol insuficiente desde o final do campeonato estadual. Acaba de ser eliminado do seu principal objetivo, que era ganhar a Copa Libertadores. Ainda é possível terminar a temporada com alguma coisa em termos de conquista e eu acho muito mais provável que seja a Copa do Brasil do que o Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim não dá para afirmar, o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, né? Ontem a gente conversava aqui, o Flamengo é um time superior ao do Corinthians, mas o momento desse encontro, ele é favorável ao Corinthians hoje. O Corinthians está subindo, está se encontrando. Ao que parece, o Ramon Dias está encontrando um time. O Tite não conseguiu fazer um time. Ele foi severamente prejudicado pelas lesões, não só pelo número de lesões, mas por quem se machucou. E qualquer análise do que aconteceu com o Flamengo até agora na temporada precisa necessariamente passar por isso. Mas o fato do Flamengo ter recorrido ao Gabriel Barbosa, a partir do minuto 60, mais ou menos, no jogo de ontem contra o Peñarol, um jogador com o qual a diretoria não conta mais, a comissão técnica nunca contou, é irônico e simbólico, porque, número 1, você coloca a sua temporada nos pés de um jogador que para você não tinha importância
até há algumas semanas, até antes do Pedro se machucar. E você mostra com ele em campo que não há um time, porque a partir do momento em que o Gabriel Barbosa entrou, o Flamengo perdeu a organização e não conseguiu ser mais ofensivo. Então as coisas realmente não andaram bem. O jogo de ontem é uma espécie de ilustração de toda a temporada. O Flamengo foi merecidamente eliminado e acho que precisa fazer uma pergunta interna que é importante. Por que, com tanta estrutura, com tantos recursos e tantos craques, nenhum técnico consegue permanecer por uma temporada completa neste clube? Essa é uma indagação que o Flamengo precisa fazer e precisa responder. Pensando na partida contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o Flamengo deixou de ser o favorito nesse confronto? É uma boa pergunta, é uma pergunta interessante, Marcela. Eu acho que o Flamengo é favorito. Se a gente pensar qual é o melhor time, o melhor time é o Flamengo. Quem está em melhor momento? Quem está em melhor momento é o Corinthians. São 2 jogos e a decisão é em Itaquera, na casa corintiana. Aliás, o futebol ele vai pregando peças nas pessoas. O Tite vai ter que decidir a sua passagem à final da Copa do Brasil ou a sua eliminação, que seria mais uma, no estádio onde ele foi tão feliz, no estádio onde ele conquistou coisas importantes. Embora aquilo que ele mais importante conquistou foi a Libertadores, isso aconteceu quando Itaquera ainda não existia, o estádio, E o Corinthians foi campeão, claro, no Pacaembu. Aquela campanha inteira o Corinthians jogou no Pacaembu como mandante. Mas é a casa do Corinthians, é a casa do lugar onde o Tite tem ótimas memórias. É uma questão de semântica. Exatamente, é uma questão de semântica. O que é prometer, o que não é prometer. É óbvio que quando ele fala me cobre, isso soa como uma promessa. Tudo bem, ele está dizendo que isso não é uma promessa. Enfim, é uma... Se eu chegar para você aqui, já falou assim, Jean, é o seguinte, semana que vem a gente vai fazer o programa aqui, quarta-feira, a gente vai dar 10 pontos de audiência, pode me cobrar. Você vai pensar e falar, pô, ele sabe alguma coisa, tem alguma coisa que vai acontecer na quarta-feira, tem algum coelho ali na cartola, uma carta na manga, vai ter, o cara tá muito confiante, o cara tá muito certo disso. Agora, aquele time de 2019 tinha intensidade. Tinha. Aquele time de 2019 corria do começo ao fim. E tinha um até técnico porque no no banco de reservas tinha um técnico que não deixava os jogadores pararem. Não deixava os jogadores sossegarem, não deixava os jogadores sentarem no resultado. Não deixava. Agora, o técnico atual fica assim, ó. E aí, quando vai entrar alguém, quem é que dá a instrução? Vai lá como é que é? Matheus Bach. Gente, se eu sou jogador de bola, que nem o Gabriel, com os títulos que ele tem, com a carreira que ele tem, vem lá o Matheus Bach dar instrução pra mim, eu falo assim, escuta, ô Tite, você tá de sacanagem. Vem aqui você me orientar, pô. Imagina o De La Cruz no banco, vai entrar o De La Cruz. Já foi orientado pelo Gadiardo, pelo Bielsa. Pelo Oscar Tavares. Aí, de repente, ele vai entrar, entra o Matheus Bach pra dar instrução pra ele. Isso aí, sabe, isso é uma vergonha. É uma vergonha. Entendeu? Esse modus operandi do Tite tá insuportável. Vai na entrevista coletiva com 3 auxiliares pra mostrar... Ah, gente, pelo amor de Deus, eu já falei sabe? Aqui outro dia. É uma falsa... impressão sabe, de moralidade, que a gente vê que não tem nada, entendeu? Que o Flamengo é mal conduzido, mal dirigido, é um time depressivo futebolisticamente falando. Depressivo, sabe? É um retrato do treinador, um time chato, um time quadrado, antiquado, enfim, que não tem absolutamente nada a ver com o que deveria ser. Agora, independentemente de tudo isso, Sormani, o jogador tem que bater no peito e tomar atitude de falar o seguinte, apesar desse cara, nós vamos jogar diferente. Nós vamos ter atitude diferente. Nós vamos jogar pra fazer alguma coisa que mude o cenário dessa história, que mude o panorama do jogo. Sabe, o jogador em campo tem que ter a perspicácia de conversar e falar assim, ô Gerson, não joga mais aberto, vem você de primeiro volante, sai um pouco, não sei. Os caras têm que fazer alguma coisa diferente. Aí já falta a personalidade. Não corre. O time não vibra. O time não sente o jogo. Não sente.
Na moral, nação rubro-negra, na moral, vou falar uma coisa pra vocês. É Felipe Luiz já no Flamengo. Chega de Tite. Chega de Tite. Não dá mais pra gente ver à beira do gramado um técnico ultrapassado, né? Um técnico despreparado, descapacitado pra estar na frente do Flamengo. Com o elenco mais caro da América do Sul. A gente foi eliminado pelo Peñarol com o jogador no banco de reservas, mas o mais caro da história do Flamengo. 20 milhões de dólares. Nação rubro-negra, isso é inadmissível. O Tite está completamente perdido. Os conselheiros do Rodolfo Landim pedem a saída do treinador. Não dá mais. Chega de ver muito amadorismo. Olha quem tá treinando o Flamengo, é o filho do Tite, Matheus Bach. Tite tá fazendo o Flamengo de estágio para o filho dele virar um futuro treinador. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas isso tudo está acontecendo porque o Landim não tem culhão. Essa que é a verdade. O Landim tá deixando tudo isso acontecer, só está pensando em reeleição. Como é que o cara vai se reeleger? Quer colocar o Dunche na presidência? Flamengo quer profissionalismo, Landim. Acabou, você tava com dinheiro, você teve vários anos na frente do Flamengo com dinheiro e com poder. Você não colocou profissionalismo no Flamengo. O Flamengo precisa de profissionalismo, senão daqui a pouco já tá ficando para trás. 2 temporadas em branco, já tá ficando para trás. Um clube que arrecada milhões, um clube que arrecada milhões. Isso é uma vergonha. Então assim, galera, fontes internas rubro-negras dão conta de que Felipe Luiz pode ser o substituto ideal para assumir o Flamengo. Essa que é a verdade. Felipe Luiz, para mim, é o cara ideal para assumir o Flamengo. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Seria uma boa ver o Felipe Luiz à beira, né, do gramado ali dirigindo? Sabemos que ele ainda não está completamente preparado, mas o Felipe Luiz, com o mínimo conhecimento que ele tem, já irá fazer muito mais que o Tite. Essa que é a verdade. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.